Mestre amado Jesus, nessa noite mais uma vez, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, com a equipe de André Luiz, com a equipe de Emmanuel, médicos do plano espiritual maior. Nós sabemos, Senhor, que as nossas enfermidades aqui na Terra nascem primeiro dos nossos pensamentos, são impregnadas no nosso perispírito. Daí a importância de estarmos aqui renovando a nossa conduta, o nosso comportamento. Ajuda-nos, Senhor. Porque como Paulo diz, é difícil a gente ver isso tudo e ver ainda mais claro os nossos defeitos de passado. Nós te pedimos, amado Mestre, ampara-nos das nossas imperfeições. Dai-nos força para vencê-las todos os dias. Que a equipe de André Luiz possa estar conosco, cuidando de nós, cuidando das nossas famílias, cuidando também de todos os espíritos que por acaso aqui se encontrem, nos nossos lares, amigos ou não, porque nós sabemos que cada um de nós traz testemunhas invisíveis. Alguns cuidam de nós, outros observam o nosso comportamento, pois a vida continua, graças a Deus. Bom, a gente está no capítulo 2 e é interessante esse comecinho do livro, como a gente já comentou antes. Então os dois se conhecendo, são dois estranhos, de repente não é a obra do acaso que eles acabam se reencontrando, porque a gente sabe ao longo do livro que eles já eram conhecidos um do outro. E pouco a pouco vão se abrindo, a gente vai ver esses primeiros 4 capítulos é onde existe uma troca maior de informação e de repente, pumba, né, chega no plano espiritual. Mas esse capítulo em especial me chamou a atenção porque ele faz uma comparação muito simples em relação à charrete, ao cavalo e ao moço que está levando cavalo. Primeiro, um detalhe interessante que ele falou foi da delicadeza com que o moço que levava o cavalo estava cuidando do cavalo, está cuidando da charrete. E aí, isso me veio. Nessa comparação que ele faz, né, com a tríade de quem somos nós encarnados aqui na Terra, porque nós sabemos que nós temos o corpo físico, enquanto encarnados, e enquanto aqui ainda encarnando na Terra, ou aqui no plano físico ou no plano espiritual, a gente possui perispírito e o espírito também, né? Então, o espírito é essa centelha divina, a gente já aprendeu, na tríade universal existe Deus, Criador, matéria e espírito. Então, tudo que não for Deus pode ser matéria ou espírito. Tirando o espírito, o resto tudo é matéria. Então, o fluido universal é matéria, a gente é matéria, planeta é matéria, ar é matéria, onda de som é matéria, cheiro é matéria, eletricidade é matéria, fogo é matéria, tudo é matéria. O que não tiver inteligência como no ponto espiritual é matéria. A matéria, ela depende do planeta onde ela está. A gente aprende aí com Allan Kardec, com os espíritos, que inclusive cada planeta tem a sua própria tabela periódica. Então, a tabela periódica daqui, da Terra, é diferente da tabela periódica de Júpiter, que é diferente da tabela periódica que os espíritos estão usando. Tanto é que para manipulação dos fluidos no plano espiritual, André Luiz deixa claro que existem elementos, isso a gente vê em Evolução de Dois Mundos, existem elementos que a gente desconhece porque não fazem parte da nossa tabela periódica que a ciência material conhece. Então, ele faz essa analogia da charrete com o condutor e com o cavalinho, né? Mas ele chama atenção com o cuidado que o condutor estava levando o cavalinho. O condutor é o espírito, é a inteligência, é aquele que define para onde vai. Todos nós sabemos que, como espíritos, fomos criados por Deus
A gente não sabe direito quando, mas faz bastante tempo. E que a partir do momento que a gente chegou aqui no reino hominal, a gente recebe inteligência. É uma faculdade diferente do que a gente tinha recebido antes no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Então, nós temos inteligência e nós temos que ser donos do nosso caminho. Então, não dá para eu colocar no outro a responsabilidade da minha felicidade ou infelicidade, porque eu sou responsável por ela. Eu sou o condutor da minha felicidade ou da minha infelicidade. Dito isso, a gente está vendo esse condutor coitado levando uma charrete quebrada. Quantos de nós temos charrete quebrada, né? A analogia da charrete sendo o nosso corpo físico. A gente pode ter sido com uma doença, a gente pode ter tido uma doença, a gente pode ter uma doença. A nossa charrete, muitas vezes, dependendo da idade, quanto mais idade, pior a charrete, fica ainda mais com a roda quebrada. Mais complicado é. Mas aí a gente vê ele tomando conta da charrete e tomando conta do bichinho. Então, nós, como espíritos eternos que somos, a gente tem que saber cuidar do nosso corpo, da nossa charrete, apesar dela estar quebrada. Não é para a gente ficar falando mal da nossa charrete, não é para a gente ficar reclamando da nossa charrete. Porque a charrete que a gente tem é a charrete que a gente precisa hoje. E é para a gente cuidar do nosso cavalinho, que é o nosso perispírito. E como é que eu cuido do meu perispírito? Através da qualidade do meu pensamento. Então, olha só. Existem dois tipos de alimentos que a gente está falando aqui. O alimento físico, que é absorvido pelo meu corpo. Eu preciso cuidar do bem do meu corpo. Ainda mais se a minha charrete está quebrada. Se eu tenho diabetes, se eu tenho pressão alta, se eu tenho colesterol, se eu tenho câncer, se eu tenho uma doença incurável, seja lá o que for. Eu sou responsável em procurar a cura por essa doença, em cuidar dessa doença, em me alimentar bem, em me exercitar. Eu vou ter que responder por esse empréstimo quando eu voltar para o plano espiritual. Como é que você cuidou da sua charrete, Ana? Você comeu só hambúrguer e batata frita todo dia? Vão me perguntar isso. É um empréstimo. Eu sou locatário aqui. Da mesma forma, gente, que a gente, quando aluga uma casa, o locador fala... Não, eu sou locador. O locatário fala, né? Tem que entregar a casa do jeito que você encontrou, senão você vai ter que pagar uma taxa. A mesma coisa vai acontecer com o nosso corpo. A gente, quando chegar no plano espiritual, vão perguntar pra gente, você cuidou do seu corpo? Você fez o melhor que você podia? Com o meu perispírito, eu não tô falando do alimento material mais. Eu não tô falando de comer verdura, de comer fruta, de fazer exercício, né? Eu tô falando do alimento mental. Tanto é que a gente sabe que o corpo mental mora aqui no espírito. Eu, com o meu corpo mental, eu vou estar plasmando o que vai ser o meu corpo físico. Então, o que é meu corpo mental? O que é meu pensamento? Se eu ficar só reclamando, só vendo coisa feia, poluindo o que está aqui dentro da minha cabeça, só com tristeza, só com briga, só com raiva, eu vou estar envenenando meu corpo espiritual, que é o meu cavalinho. É o meu meio. Então, a hora que eu chegar lá do outro lado, que eu desencarnar, porque a gente sabe que a matéria física, ela vai ficar na Terra a hora que eu for embora. Então,
Mas o meu perispírito vai junto comigo, ele é um envoltório do espírito, ele funciona como uma casca, né? Então é como se a gente tivesse um miolinho e tem a casquinha que é o espírito. Quer dizer, o miolinho é o espírito e a casquinha é o perispírito dessa semente. Ele vai junto comigo e ele vai mudar no futuro aquilo que eu sou. E a gente vê isso, a importância da qualidade desse perispírito, da leveza, da limpeza, em todos os momentos de reencarnação nos livros de André Luiz. Ele deixa muito claro como o perispírito vai funcionar como um mata-borrão. Para quem lembra do capítulo do Segismundo, do Missionários da Luz, capítulo 13, é um ótimo capítulo para ver isso, falando exatamente de como que de repente na junção do corpo espiritual da mãe com a criança, ela já começa, o corpo da criança já começa a plasmar o que é que vai ser. Isso do tamanho de uma semente de mostarda, gente. Então, é a nossa responsabilidade entender que a gente está aqui na Terra temporário, que a charrete, ela vai ficar quebrada. Ela vai durar um tempo, como qualquer outra coisa da matéria. A gente sabe aí pelas leis morais, existem a lei da destruição que fala que tudo que é matéria, uma hora vai se transformar. Mas o espírito, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado daquilo que a gente pensa, cuidado do que a gente fala, cuidado do que a gente faz. Porque isso vai com a gente depois. É interessante porque o Ernesto, dentro da simplicidade, do pouco conhecimento que ele tinha, ele conseguiu fazer essa analogia, explicando para ela, falando, qual que é a bagagem que eu vou levar? Né? E aí ele fala, bom, ela fala, mas e aí, quando a gente dorme, o que acontece? Pois é, o que acontece? A gente aprende com o André Luiz que o estado de sono é um estado de semi-morte. O espírito se desprende e ele vai para onde ele quiser. Agora, porque o corpo mental está no espírito, e a gente já aprendeu sobre a lei da afinidade, que a gente sempre vai estar em sintonia com todas aquelas criaturas que pensam como nós. Se eu tô pensando porcaria, se antes de dormir eu vi um filme de violência, eu fiquei assistindo aqueles jornais horrorosos ou notícia, sabe aquelas coisas que a gente termina e fica azedo, fica com o peito amarrado, preso, qual que é a companhia que eu vou ter a hora que eu dormir? Não vai ser sono bom. Por isso que na meditação, para quem gosta de aplicativo de meditação, né? Sempre tem meditação para dormir. Para quem tem dificuldade de meditar, uma das técnicas que as pessoas falam é escutar música, porque a música já tem o poder de mudar a qualidade da nossa vibração. E por música, eu não estou falando escutar rock, escutar letra porcaria, pornográfica. Não, eu estou falando coloca uma música clássica, coloca uma música que te deixe sentir bem, que te faça bem, que limpe a sua alma. Isso já vai mudar a sua sintonia mental. E isso é tão importante que até para as criancinhas, para os bebezinhos, eu lembro de ler isso quando eu estava grávida do meu primeiro filho, e desde a época da gravidez, eu já colocava na minha barriga música clássica. Agora, o mais interessante é que depois que eles nasceram, eu colocava a mesma música clássica e eles acalmavam. Então, como é que você explica uma coisa dessa? Né? Da influência que tem. Outra coisa que ele fala é o cordão de prata. Esse cordão de prata é o quê? É a ligação que existe entre o corpo físico com o corpo espiritual.
Em diversos livros de André Luiz, como Nosso Lar, Missionário, acho que Os Mensageiros também. Eu posso passar depois para vocês os capítulos. Tá no notes, acho que eu coloquei aqui nos meus notes, inclusive. Ele comenta, André Luiz comenta de... Sim, Nosso Lar, para quem quiser anotar, eu vou colocar aqui para vocês no chat. André Luiz comenta que quando ele ia nas reuniões espíritas, no plano espiritual, que ele via um monte de gente andando com fiozinho prateado de um lado para o outro. Porque como é um estado de semi-morte, não dá para saber quem está vivo e quem está morto. Olha só que situação, né? Então, como é que ele sabia? Quem é que estava atendendo as reuniões, quem estava vivo e quem estava morto? Pelo fio de prata. Esse fio de prata é um fio super duper elástico, que não quebra fisicamente. Mas se uma pessoa, se ela tiver, por exemplo, no momento de desdobramento e for acordada subitamente, ele pode romper. É um estado de vibração, não de física, não é? Então ele vai passar por porta, por parede, né? Enfim. Quando a gente está dormindo, o nosso espírito, ele entra nesse estado de liberdade, de semi-morte, ele pode ir para onde quiser, para os lugares bons ou para os lugares ruins. Esses lugares que eu estou comentando, que nessa lista que eu passei para vocês, que está no chat, são lugares bons. Então a gente pode, antes de dormir, fazer uma prece, pedir para que a gente possa ser levado para escolas, para a gente escutar palestras. Se a gente está tendo problema com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, em casa, no trabalho. Enfim, é uma oportunidade da gente escutar uma palestra boa e ser ajudado durante a noite. Quando a gente voltar, a gente pode não se lembrar tudo como a gente aprendeu com a André Luiz, porque a nossa memória mnemônica, ela não consegue agregar duas situações ao mesmo tempo. Mas a gente vai trazer aquilo dentro do nosso subconsciente e vai poder usar na hora certa. E aí, de repente, durante o dia, a gente pensa, puxa, eu resolvi, achei a solução para aquele meu problema. Eu tive uma ideia brilhante que eu não tinha pensado. Não, a gente escutou no sonho, muitas vezes. É só que a gente não se lembra, né? Então, se a gente muitas vezes acha que na hora do sono a gente vai descansar, isso depende de como é que foi meu dia. Porque se meu dia foi um dia super carregado, eu briguei com Deus e todo mundo, eu reclamei, chorei, gritei, como é que vai ser meu sono? Vai ser tranquilo? Não, não vai. O corpo físico está lá deitado, estatelado, mas eu, como espírito, vou estar indo deitar dentro daquela agitação. E vai ser mais difícil de conseguir realmente acordar descansado. Por isso a importância da rotina. Por isso que a sabedoria popular fala de rezar antes de dormir. Existe um motivo para isso, é exatamente para a gente conseguir entrar nessa vibração mais pura, mais leve, para que a gente possa descansar de verdade a mente e o corpo. Então, como a gente já, isso aqui eu acabei já comentando, de para onde a gente vai para onde a gente quiser e com a companhia que a gente quiser. E muitas vezes, se dependendo da sintonia que eu tiver, eu vou acordar o meu obsessor já está sentadinho do lado na beiradinha da cama, junto com o meu anjo da guarda. Mas se a minha sintonia é uma sintonia negativa, eu não vou enxergar o meu anjo da guarda. Mesmo que ele queira me ajudar. Eu vou enxergar o meu obsessor. Por isso que a gente às vezes tem aqueles pesadelos como se alguém estivesse correndo atrás da gente, querendo matar a gente. Era isso mesmo. Exatamente isso que acontecia. Emmanuel, na introdução, ele fala 3 coisas interessantes. Primeiro é que quando a gente vai para o outro lado, quando a gente atravessa aí a ponte da morte, a gente leva os reflexos e hábitos que a gente tinha aqui no mundo. Isso vai ser importante para a gente perceber nos próximos capítulos exatamente o que vai acontecer com cada um dos dois. Porque parece no começo que é conversa de louco. E essas pessoas não são eles, somos nós. Será que a gente também vai chegar no plano espiritual completamente sem noção do que está acontecendo? A outra coisa é que na vida
após a morte, nós somos o que realmente somos. E a gente vai ver aí no próximo capítulo, quando o Ernesto começa a falar dele, da máscara social que ele tem. A forma como ele disfarça o que ele está sentindo, ele esconde, enfim, através de piada, de ironia, aquilo que ele realmente é. Quando a gente chegar do outro lado, não. Existe uma transparência no nosso perispírito que a gente não consegue esconder. E a terceira é que esse conhecimento e a responsabilidade vai variar ao infinito. Isso também é importante a gente lembrar. No momento da morte, o que vai acontecer? Qual que é a bagagem que eu vou levar? Por isso que é importante a gente estudar. Porque todo mundo que está aqui vai morrer. Todas as casas que a gente mora, um dia elas não vão mais existir. Os carros que a gente dirige vão para o entulho. Porque matéria é perecível, tudo se transforma. Nós não sabemos a hora que a gente vai embora. No momento de tanta fragilidade mundial como que a gente está vivendo, de 150 mil casos de Covid, como foi hoje, a gente não sabe. Só Deus sabe a hora final para nós. Então, esse estudo que a gente está fazendo é o quê? É botar bagagem no nosso carro. Para que a hora que a gente chegar lá do outro lado, a gente não fique tão completamente perdido como a gente vai ver esses nossos amigos chegando lá do outro lado. Para a gente entender o que está acontecendo. Casa, falar com o meu esposo, ele não me ouvir, pô, provavelmente é porque ele não está me vendo. Se eu chegar num lugar e encontrar um monte de gente e não chegar uma pessoa que eu conheço, provavelmente eu não estou num hospital daqui na Terra. Porque eu sei que se eu estiver num hospital, os meus amigos vão me ver, a minha família vai me ver. Então é importante a gente começar a ter esses conhecimentos, de perceber que a hora que eu volto para um sentimento de tristeza, de saudade, de dor, enquanto eu estou no plano espiritual, imediatamente esse sentimento emerge e muda completamente a minha sintonia mental e eu começo a sentir tudo aquilo que eu sentia, toda a dor, todo o pânico, como a gente vai ver nos próximos capítulos. Por isso que eu quis pegar de novo esses pontos de Emmanuel da introdução, porque a gente já sabe que Emmanuel não dá ponto sem nó, né? E esse capítulo, basicamente, ele está falando do aspecto tríplice da vida humana e dessa transitoriedade da vida e do passo para a vida espiritual. E a gente lembrar que esse chamamento agora, mais que nunca, é importante, porque a gente não sabe a hora que a gente vai, né? Então, para a gente fechar, primeiro, a gente lembrar que a gente é viajante aqui. A gente não é dono de nada. E se tem uma lição que o Covid está ensinando para a gente, é isso, né? Que a gente achava que a gente controlava tudo e de repente um vírus que a gente não enxerga parou o mundo inteiro. Dentro da nossa vida, o nosso controle é limitado. E a hora que a gente aprende a aceitar isso, a transitoriedade das coisas, aceitar a vontade de Deus, colocar esse ser acima das nossas vontades, as coisas ficam mais fáceis quando a gente entende que o que Ele quer é o melhor para nós. E a terceira coisa que eu queria chamar a atenção é no aspecto de simpatias e antipatias, né? Para a gente não levar isso como coisa pequena, porque tem tantas vezes que a gente encontra com pessoas e você pensa, puxa, como é que essa pessoa me faz bem? E parece que eu conheço aquela pessoa há tanto tempo. E tem outras pessoas que a gente olha, a pessoa nunca fez nada pra gente e dá aquela sensação de não dá para confiar naquela pessoa. É porque nós todos já participamos em histórias do passado juntos, né? E viemos juntos dessa vez de novo para aprender alguma coisa. E a gente tem que lembrar de agradecer quando a gente encontra essas pessoas que a gente se sente bem, se sente seguro, se sente amado. Porque Deus é tão misericordioso com a gente que Ele coloca esses anjinhos encarnados ao nosso redor para fazer com que a nossa lida seja menos doída, seja menos difícil.
porque todo mundo sofre, todo mundo passa por apuros, por problemas, né? E muitas vezes são essas mãos amigas que conseguem reerguer a gente na hora da dor. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora eu vou tirar todo mundo do mute. Fala, dona Odete. Quer falar? Acontece que, como viajantes, né? Eu já li uma vez, algum tempo atrás, está lá no Brasil, meus livros estão todos lá. A sua mala está pronta? O nome do livro. E ele falava de uma viagem e que a gente tem que aprontar a nossa mala e saber o que é que nós vamos colocar na mala para fazer essa viagem. E o livro todo ele fala dos nossos sentimentos, daquilo que nós temos que colocar dentro da mala, né? Eu refleti, quando você falou de viajante, eu lembrei da mala. E quando nós vamos para um país que a gente não se lembra, né? É como se a gente fosse viajar para um país que a gente não conhecesse. E aqui nós estamos aprendendo para o qual país nós iremos, a roupagem que nós temos que preparar para entrar nesse país, qual a documentação que nós vamos usar, né? E o que é preciso para viver naquele país. Então, essa é a nossa reflexão para ver o que nós vamos guardar dentro da nossa mala. É a mala que, ao abrirmos lá, nós vamos precisar das coisas, né? Então, é diferente. Dona Odete, usando a analogia que a senhora está fazendo, eu acho que é isso mesmo. Se você não coloca a roupa de frio que você precisa na sua mala e chega lá e você vai precisar da roupa de frio, você vai passar frio. Então é justamente isso, a gente não se prepara durante a vida e às vezes não coloca as certas que tem que colocar na mala. E quando chega do outro lado, a gente infelizmente vai sofrer as consequências por não ter colocado as coisas corretas na mala, né? E ali ele abordava tudo que você vai precisar lá no mundo espiritual, que são esses recursos que nós temos que usar para pôr lá dentro da mala e aquilo que a gente vai usar. E ele analisa assim tudo direitinho no livro todo sobre a mala. A sua mala está pronta? E ele pergunta no final, você está preparado já para fazer essa viagem? Posso falar? Pois não. Eu estava quietinha aqui, refletindo, procurando descobrir a essência de tudo que foi trazido nesse nosso encontro. Um encontro aparentemente singelo, curtinho, poucos minutos, mas todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, a partir desse momento, estamos fortalecidos racionalmente em relação à certeza da imortalidade. Todos nós estamos vendo aí, nesse livro, psicografado pelo nosso querido Chico, que é uma figura muito respeitável, merece todo o nosso crédito, com os ensinamentos de André Luiz, que nós também sabemos,
é um espírito de alta envergadura, e em aulas anteriores a Ana já nos falou que ele não fala só por si, ele tem esse conhecimento também, mas ele é o representante de 7 instrutores espirituais. Em vários momentos da psicografia, quando surgia alguma dúvida, algum impasse em relação a como aquela frase deveria ser escrita, e eu estou pensando, por exemplo, em Nosso Lar, naquele trecho que descreve o umbral, para falar na medida certa, para ser bem compreendido, para não ficar assustador, nesses momentos assim delicados, André Luiz dizia para o Chico, vamos fazer uma pausa, eu vou consultar a equipe e a gente resolve isso depois. Então, com essa seriedade, nós hoje estamos sabendo que nós somos corpo biológico, nós somos perispírito e nós somos espírito, centelhas divinas. E como a Ana deixou bem claro na nossa reflexão, precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, porque ele não é nosso, ele é empréstimo. Tanto é que quando a gente morre, a gente devolve. Então, abençoado instrumento que a gente precisa cuidar com mais cuidado, com mais carinho do que a gente cuida do nosso laptop, do nosso celular e etc. Essas joias da informática. Porque o nosso corpo transcende 1000 vezes qualquer aparelhagem dessa que nos encanta. Temos que cuidar do nosso perispírito, porque, como a Ana falou, ele registra pensamentos, sentimentos, toda a dinâmica da minha vida. Então, eu preciso ter um bom padrão de higiene para o meu perispírito, higiene espiritual, para o meu perispírito ser saudável. Mas eu tenho que me preocupar mesmo, de verdade, com o espírito imortal. Eu ia falar meu espírito, mas meu espírito não, é o espírito, né? Porque é centelha divina imortal, prossegue pela eternidade. E o meu compromisso com a vida, o meu compromisso com Deus, o meu compromisso comigo mesmo, é fazer o espírito, desenvolver. Né? Então, apesar da aparente singeleza do nosso encontro de hoje, nós estamos com a nossa bagagem, com a nossa malinha, dona Odete. A nossa malinha. Bem recheadinha. Então, quanto mais a gente estuda, né? Quanto mais a gente estuda, a malinha vai ficando mais recheada de coisas boas. Encontro como esse, um grupo de estudos como esse, que a gente pensa até secundário. Tem muita gente que não quer nem saber, nem pensar nisso, né? Mas esses minutos são luz da nossa vida. O conhecimento é luz da nossa vida. E a gente vê dessa maneira. Desculpa. A própria reação da Evelina, não quero saber dessas coisas, não. Mais fácil ir lá no padre e simplesmente confessar. A gente faz uma coisa, não, está complicando demais, eu prefiro ignorância. A gente tem livre-arbítrio, né? Mas depois a gente vai, como a dona Odete falou, a gente vai procurar na mala a ferramenta não vai estar, né? Então... Mas com todo o carinho do meu coração, com todo o respeito e amor pela doutrina, na singeleza do nosso trabalho, de 0 a 10, eu acho que o nosso resultado foi 10 essa noite. Que Jesus nos abençoe. Hoje sempre. Hoje sempre. Quem quer fazer a prece final para a gente? Posso fazer, Ana? Vocês estão me ouvindo bem? Não, tá ótimo, Deise. Pode fazer. Obrigada. E nesse momento, vamos acalmar a nossa mente, levar os nossos pensamentos a Deus. Iniciando essa prece com o coração cheio de gratidão. Gratidão pelos mentores que nos auxiliam e nos instruem, nos inspiram a continuar estudando, a fazer parte de estudos como esse. Gratidão a toda essa equipe que auxilia a Ana, a inspira,
a protege e a auxilia em preparar esse material, em fazer com que saia da boca dela exatamente tudo aquilo que a gente precisa ouvir, que todos nós que estamos aqui juntos estamos prontos e preparados para ouvir e receber. Agradecer ao nosso Mestre Maior, Jesus, a Deus, pelo dom da vida, pela saúde, por todas as aptidões que nós temos, a inteligência e todas as demais suficientes para exercermos a vida de uma forma plena, encarnados nessa encarnação, e fazer a vida dos outros também uma bênção, auxiliando a todos aqueles que nos rodeiam. Obrigada, meu Deus, por todas essas oportunidades, por todas as dificuldades, por todos os desafios, por todos os testes, por tanto amor e por tanta proteção a espíritos numa caminhada em busca da luz. Proteja todos que aqui estão, proteja nossas famílias, todos aqueles que precisam dessas preces, que precisam dessa luz, que a luz que foi gerada nesse estudo, pelas boas vibrações de todos que assistiram, seja capaz de atingir aqueles que sofrem com a pandemia, aqueles que estão nas ruas, nos hospícios, nos hospitais, nas prisões. Todos aqueles que venham precisar, esteja conosco hoje e sempre.